No fim da tarde de sábado, dia 10 de janeiro de 2026, moradores de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, vivenciaram algo que a maioria nunca havia visto pessoalmente. Uma nuvem em forma de funil desceu dos céus, tocou o solo e se transformou em um tornado classificado como F2 na escala Fujita. Os ventos alcançaram 180 km por hora. 350 casas foram danificadas. Mais de 1.200 pessoas tiveram suas vidas impactadas em questão de minutos. E aqui está algo que torna essa situação ainda mais impressionante. Esse foi o segundo evento extremo em menos de 3 meses no Paraná. Em novembro, um tornado muito mais poderoso, classificado como F4, devastou o Rio Bonito do Iguaçu com ventos que chegaram a 250 km por hora. Agora, 2 meses depois, outro tornado atinge a região metropolitana da capital. Pensa comigo por um segundo o que está acontecendo no Paraná. Vou explicar exatamente o que ocorreu naquele sábado, baseado em dados oficiais do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, e da Defesa Civil Estadual. Antes que eu esqueça de mencionar, todas as informações aqui foram verificadas em fontes oficiais, porque quando falamos de fenômenos que afetam a vida das pessoas, a precisão é fundamental. A história começa algumas horas antes do tornado tocar o solo. Durante toda aquela tarde, o Paraná estava sob condições meteorológicas extremamente instáveis. Havia uma combinação perigosa no ar. Muito calor, muita umidade e um sistema de baixa pressão atmosférica que se formou entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. O meteorologista Reinaldo Kneib, do CIMEPAR, explicou que, embora esse sistema não tenha atravessado o Paraná, ele intensificou significativamente a instabilidade na região. Acontece que essas condições criaram um ambiente perfeito para o desenvolvimento de células de tempestades severas. E aqui começa a sequência de eventos que levou ao tornado. Por volta do meio da tarde, uma célula particularmente poderosa começou a se formar sobre os municípios de Almirante Tamandaré e Colombo. Os meteorologistas do CIMEPAR, que estavam de plantão, começaram a monitorar essa célula com atenção especial, porque os radares estavam mostrando sinais preocupantes. A célula de tempestade então começou a se deslocar. Ela atravessou Curitiba, provocando ventos intensos que chegaram a quase 70 km por hora em alguns bairros. O Boqueirão registrou rajadas de 67,7 km por hora às 17 horas e 40 minutos. Santa Felicidade teve ventos de 61,2 km por hora. E tem mais. A tempestade trouxe granizo, aquelas pedras de gelo que caem do céu, e causou a queda de pelo menos 57 árvores apenas na capital. Mas o pior ainda estava por vir. Quando a célula de tempestade chegou a São José dos Pinhais, especificamente no bairro Guatupê, que fica bem na divisa com Piraquara, algo mudou. As condições se alinharam de uma forma específica que permitiu a formação de um vórtice, uma coluna de ar girando violentamente. Os meteorologistas do CIMEPAR observaram nos radares o momento exato em que o tornado se formou. Leonardo Furlan, meteorologista que foi até o local ainda na noite de sábado para começar a análise, descreveu o fenômeno de uma forma que ajuda a entender o que aconteceu. Segundo ele, foi um tornado relativamente estreito, pequeno em extensão horizontal, mas que provocou danos significativos na região. E aqui está um detalhe importante. Em alguns momentos, a nuvem funil tocava o solo, sua circulação interagia diretamente com a superfície, configurando o tornado, e em outros momentos, ela subia e o dano não era identificado. Ou seja, os estragos foram pontuais ao longo do trajeto. O tornado percorreu pouco mais de 1 quilômetro. Pode parecer uma distância curta, mas nesse quilômetro a destruição foi considerável. Vídeos gravados por moradores mostram telhas sendo arrancadas de telhados como se fossem folhas de papel. Um galpão de uma empresa de reciclagem teve sua cobertura completamente destruída. O dono da empresa, Roberto, contou que o expediente havia terminado apenas 1 hora antes do tornado atingir o local. Conseguem imaginar se ainda houvesse trabalhadores lá? O trabalho deles é meticuloso porque a escala Fujita, que classifica tornados, vai de F0 até F5. E cada categoria tem características específicas. Um F0 tem ventos entre 65 e 116 km por hora e causa danos leves. Já um F2, que foi o caso de São José dos Pinhais, tem ventos entre 180 e 253 km por hora e causa danos consideráveis. O tornado registrado atingiu o limite inferior dessa faixa, 180 km por hora, mas ainda assim a destruição foi significativa. Os danos foram além das casas. Postes de energia foram derrubados, deixando cerca de 10.000 residências sem eletricidade em São José dos Pinhais. A Companhia Paranaense de Energia, a Copel, mobilizou equipes de campo que trabalharam durante toda a noite e o domingo seguinte. Semáforos pararam de funcionar. Árvores bloquearam ruas inteiras.
A Avenida Guatupê teve vários pontos interditados por causa do risco de queda de postes danificados. Mas tem uma pergunta que muita gente está fazendo. Por que o Paraná está tendo tantos tornados? Pensa bem, 3 tornados em apenas 2 meses, sendo um deles extremamente destrutivo. Isso é normal? A resposta dos meteorologistas aponta para um padrão climático que está se estabelecendo na região. As mudanças nos padrões de temperatura e umidade, combinadas com sistemas atmosféricos cada vez mais intensos, estão criando condições favoráveis para a formação desses fenômenos. O meteorologista Reinaldo Kneip explicou que a combinação de calor e umidade favorece as chuvas de verão, aquelas pancadas rápidas no período da tarde. Algumas vezes, elas vêm associadas com queda de granizo, rajadas de vento moderadas e ocasionalmente fortes, e muita incidência de raios. Mas quando você adiciona um sistema de baixa pressão intenso, como o que estava atuando naquele sábado, as condições se tornam propícias para eventos mais extremos. Se você mora em áreas onde tornados são possíveis, e isso inclui grande parte da região sul do Brasil, vale a pena ter um plano de emergência. Identifique os locais mais seguros da sua casa. Tenha uma mochila de emergência pronta com documentos, água, lanterna, pilhas. Acompanhe as previsões meteorológicas, especialmente durante o verão. Se houver alerta de tempestade severa, fique atento. E se você vir sinais de tornado, não hesite. Vá para o abrigo imediatamente. Vou continuar acompanhando a situação no Paraná e trazendo atualizações sempre que houver novos desenvolvimentos. A temporada de tempestades severas está só começando e é fundamental que todos estejamos bem informados. Inscreva-se no canal para não perder as próximas análises, sempre baseadas em dados oficiais e fontes científicas verificadas. Ative as notificações porque quando eventos como esse acontecem, trago informações atualizadas rapidamente. Se você conhece alguém que mora em São José dos Pinhais ou em outras áreas de risco para tempestades severas, compartilhe este vídeo. Conhecimento é a melhor ferramenta de preparação que temos. E se você tem dúvidas sobre como se proteger de tornados ou quer entender melhor como esses fenômenos se formam, deixe nos comentários. Leio todos e respondo com informações baseadas na ciência.